quero fazer o método BLW, o que eu preciso para começar? Lembrando aqui que eu não sou nutricionista, não sou especialista em questão de BLW. Eu vou passar aqui as informações que eu busquei, que já me fizeram começar o BLW. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rosemary Alves e esse é mais um vídeo sobre a nossa série de vídeos todos os dias falando sobre maternidade. Eu fiz o método BLW 2 vezes, no caso dos meus 2 filhos que eu tenho, do Noah e da Sarah, e com certeza, sem dúvida nenhuma, eu vou fazer agora da Zoe também. Bom, o que eu preciso para poder começar o BLW? Para começar, é importante que você busque informações, né, com nutricionista. Existem alguns cursos também, né, que você pode fazer para você entender um pouco mais, saber um pouco mais sobre cóstolo, saber um pouco mais sobre os sinais que a criança dá e, principalmente, você aprender a ter segurança para fazer o método, porque geralmente é um método que traz muito medo. Então as mães têm muito medo de engasgar e às vezes é só falta de informação. A falta de informação para fazer um corte certo, falta de informação sobre algumas reações que a criança tem, enfim, eu acredito assim, sempre buscar informação sempre vai ajudar você a ganhar mais segurança e fazer da forma correta. Se você pretende fazer o método BLW, é importante que você faça a amamentação exclusiva até os 6 meses, ou seja, a amamentação, mas por um acaso você não conseguiu amamentar, que você faça dá ali a fórmula, na mamadeira com a fórmula, até os 6 meses de idade. Porque geralmente algumas crianças até se preparam antes, mas geralmente a criança vai realmente estar preparada para a introdução alimentar no método BLW a partir dos 6 meses. O que acontece? O nosso corpo, ele é perfeito, né? Então, a criança, ela não tem muito conhecimento de como que faz para desengasgar ou para cuspir. A criança não sabe cuspir, por exemplo. Então, a criança, o bebezinho, até os 6 meses, eles têm uma sensibilidade que fica no céu da boca. Então, geralmente, quanto mais novinho o bebê mais pra frente fica essa sensibilidade. Até por isso que você percebe que alguns bebezinhos, eles ficam, botando a língua pra frente. Não sei se você já percebeu que o bebê tem essa mania. Então, é porque a sensibilidade deles tá pra frente. Conforme eles vão crescendo, por volta dos 5 meses, por exemplo, eles vão perdendo essa sensibilidade e ela fica no céu da boca. Essa sensibilidade no céu da boca é uma defesa do próprio organismo. Então, o que acontece? Por exemplo, se você, quando você introduz o alimento ou quando a criança pega alguma coisa muito grande e coloca na boca, eu não sei se vocês já notaram, a criança ela fica fazendo ânsia de vômito. Essa ânsia de vômito na introdução alimentar, ela é chamada de reflexo de Gag. O que quer dizer esse reflexo de Gag? A sensibilidade, porque o alimento bateu nessa parte sensível. É igual você pegar uma escova de dente, por exemplo, e enfiar na sua garganta, você vai fazer ânsia de vômito. Porque essa mesma sensibilidade da criança que está no céu da boca, a sua já desceu e já está lá na garganta. Porque se, por exemplo, alguma coisa cair na sua garganta, você como adulto, você vai saber se defender, você vai saber puxar, você vai saber tossir, sei lá, você sempre vai fazer alguma coisa para poder engasgar, você tem a defesa do seu próprio organismo, às vezes você nem percebe. Se você engasgou, automaticamente você vai ali e faz aquilo ali, cospe, raspa a garganta, enfim, é a sua defesa. A da criança fica no céu da boca, justamente porque se chegar, vir até a garganta, a criança não vai saber expelir aquilo ali. Então é uma própria defesa. O que você pode fazer, obviamente, tem coisas que ainda vai ser perigoso para a criança. Então, por exemplo, alimentos que vêm em forma de redonda, por exemplo, sei lá, um ovo de codorna, um carocinho de uva, são alimentos que são perigosos se você não fizer o corte da forma certa. Por exemplo, se você der um carocinho de uva para um bebê de 6 meses comer, é extremamente perigoso. Por quê? A bolinha da uva pode agarrar, né, na garganta e a criança pode se engasgar. O que você tem que fazer? Você tem que cortar, não pode cortar no meio da forma redonda, tem que cortar na diagonal, do jeito que ela fica compridinha, do jeito que se acontecer um acidente, por exemplo, da criança engolir inteiro, ela vai conseguir passar. Entendeu? Então tem que ter todas essas informações, é importante. Mas, gente, não é perigoso, não é um método perigoso. É confirmado hoje, estudos confirmam que a forma mais fácil de uma criança engasgar é com alimentos líquidos, né? Seja com leite materno, ou com mamadeira, ou com água, ou então com alimento que seja muito duro, né? E que esteja de uma forma muito grande, que não consiga passar. Mas se você tem esses cuidados, por exemplo, de oferecer o alimento que está numa textura macia,
que tá bem cozido, principalmente ali quando tá bem pequenininho. O líquido você tem que ter um pouco mais de vigilância. Por mais que você vai dar autonomia para a criança comer sozinha, é extremamente necessário, importantíssimo que você, mãe, fique olhando. Não ficar em cima da criança ali, tentando mexer. Deixa a criança à vontade, mas você fica de longe, você tem que supervisionar, porque se acontecer alguma coisa, você tá ali preparada, você vai ver direitinho, por exemplo, se a criança engasgar, você vai dar tempo de socorrer, de ajudar a criança, enfim. Então, a criança, ela não pode ficar sozinha. Por mais que ela coma sozinha, mas ela não pode ficar sozinha. Bom, e agora vamos falar quais são os sinais de prontidão. É extremamente importante que a criança esteja sentando sozinha. Então ela tem que estar sentando sozinha, e eu não digo sentando sozinha encostada aqui com a almofada, ou no bebê conforto, enfim, ou numa cadeirinha, por exemplo, porque tem a cadeirinha de alimentação. Às vezes, se você, mesmo que a criança não esteja sentando sozinha, se você sentar na cadeirinha e fechar, ele vai ficar preso ali e provavelmente vai parecer que está sentando sozinho, mas não, a criança tem que estar sentando reto, no plano, no chão, sozinha, com a coluna ereta. Também, outro sinal importante é que a criança tenha parado de ficar botando a língua pra fora. Aquela coisa de ficar, o bebê ficar colocando a língua pra fora, ele já tem que ter tem que ter o recolhimento da língua. Então é um outro sinal. Tem que ter passado pelo menos os 6 meses. Então, assim, se você tem, por exemplo, pressa de introdução alimentar, é uma coisa que não ajuda. Então, assim, às vezes tem criança que vai chegar nos 6 meses e não vai estar sentando, então não começa a introdução alimentar. Ah, mas assim, 6 meses Gente, a gente tem que ter essa paciência, tem que ter essa coisa. Cada criança tem seu tempo. Então, é importante a gente se preparar para isso. Outro item importante é que a criança tem um lugar adequado para sentar. Então, seja um cadeirão, seja uma cadeirinha que você, cadeirinha de alimentação que você compra para a criança sentar, apropriada para a criança, que seja no tamanho da criança, que seja segura, que ela fique sentada, que ela fique retinha, que a bandeja ou a mesa fica, na altura boa para a criança, porque não pode ficar nem muito em cima e também nem muito embaixo. Então tem toda essa questão que é importante você observar. Então eu falo, por exemplo, que um item super importante no enxoval, para mim, que eu não abro mão, é a cadeirinha de alimentação. Outra coisa importante a gente precisa fazer algumas assimilação. Então, por exemplo, a cadeirinha de alimentação, ela jamais pode ser usada para outra coisa a não ser para se alimentar. Então, por exemplo, aqui na minha casa tem algumas regras. O brinquedo não fica em cima da cadeirinha de alimentação. E a cadeirinha de alimentação, ela ser usada para alimentação. Entendeu? Por quê? Para que a criança não criar outras assimilações. Por exemplo, o lugar de brincar com um brinquedo em cima da cadeirinha. Aí na hora de comer, ela vai querer um brinquedo, ela vai se distrair com o brinquedo, não vai prestar atenção na comidinha. Então, assim, tem que ter essas regras. Outra coisa importante já começa a introdução alimentar na cadeira. Não adianta ser, por exemplo, assim, eu comecei porque eu ainda não tinha cadeira, e aí com 9 meses eu comprei a cadeira. Ela não vai ficar sentada na cadeira. Porque a cadeira causa uma coisa de prisão, que a criança fica ali presa. Causa uma sensação de prisão se você colocar muito tarde. Então o ideal é que já a partir dos 6 meses, a partir do primeiro dia de alimentação, a criança já fique. Na verdade, o ideal, por exemplo, aqui na minha casa, os meus filhos, a Sara sentou com 4 meses e o Noah sentou com 5 meses. Então, assim, como ele já tinha sentado cedo, antes dos 6 meses, antes de começar a introdução, eu já sentava eles na cadeira na hora que a gente estava na mesa. Aí sim, eles ficavam brincando, acostumavam com a cadeira, acostumavam com o ambiente da mesa. É importante também esse ambiente da mesa, dos pais se alimentar na mesa. A mesa traz uma coisa, às vezes cultural, mas traz aquela coisa de família, de comer, o momento da refeição, enfim. É super importante que também tem essa questão. Gente, e outras coisas distrações, tem que ser evitadas distrações. Por exemplo, você jamais poderia, na hora da refeição, estar assistindo um desenho, estar com a televisão ligada, ou estar em algum lugar que a criança vai se distrair. Então ela precisa prestar atenção no alimento. E os primeiros dias, os primeiros meses de introdução alimentar vai falar muito sobre a introdução alimentar mais pra frente do seu filho. Porque no início, quando a criança está começando, a gente não tem que ter aquela preocupação se a criança realmente tá se nutrindo, porque a criança vai ter ou leite materno ou vai ter a fórmula. Então, assim, não tem que ter essa preocupação, vai ser um momento que ela vai estar aprendendo a comer. Mas vai chegar um momento que ela vai ser desmamada do leite e ela vai precisar dos nutrientes do alimento. Então, nesse momento, ela tem que estar sabendo
ela tem que estar sabendo, ela tem que estar bem introduzida, o alimento tem que estar bem introduzido, de preferência um alimento mais saudável, ela tem que estar sabendo ali comer sozinha, ou seja, o pai dando, mas enfim, ela tem que, quando ela depender do alimento, ela precisa estar habituada a comer o alimento, entendeu? Então, são importantes vocês terem esses cuidados iniciais. E assim, igual eu falei no outro vídeo, eu tive um bom resultado, assim, aplicando o método BLW. Então, assim, não tem arrependimento nenhum. Fiz e faria, e se eu tivesse 10 filhos, todos seriam de BLW, porque assim, foi um método assim que me ajudou muito. Eu nunca tive problemas, e eu tenho certeza que é por conta desse método, sabe? As crianças ficam mais, elas têm mais autonomia, aprendem a comer sozinho, tem a questão de introdução do alimento saudável, então elas têm mais facilidade de comer alimentos saudáveis, então é muito mais fácil. E aí, bom, vocês olhando todas essas questões, esses sinais assim de prontidão, a criança viu que a criança tá pronta, então começa. É importantíssimo que você, pai, mãe, não crie expectativa. Nossa, vai pegar de primeira e vai comer tudo. Gente, não é assim. É melhor que você não crie expectativa. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, outra coisa, é importante também que não tenha pressa, que não tenha pressão em cima da criança. Então, por exemplo, assim, no primeiro dia você oferece lá uma banana. Aí você espera ali 3 dias, oferece a banana. Aí depois você já começa a oferecer outra fruta. E assim, tem algumas diferenças, por exemplo, assim, eu tive o primeiro filho, eu fiz o BLW mais certinho. Então assim, eu dava ali no primeiro dia uma banana, no segundo dia continuava dando banana pra ele acostumar com o sabor da banana. Aí depois eu vinha com mamão, aí depois eu vinha com outra fruta pra ele ir acostumando com a textura, com o sabor. Enfim, no segundo filho, meio que você vai ter que dar todas as refeições, porque vai sentar na mesa, não tem como você ficar comendo alguma coisa, a criança mais velha ficar comendo alguma coisa e o mais novo vai ficar olhando, não tem como. Então assim, no meu primeiro filho, por exemplo, eu fiquei, sei lá, mais de 7 dias, dava só o café da manhã. E no resto do dia a gente dava o leite do peito. Então foi um pouco mais demorado. Na segunda filha, eu já dava tudo. Então se você quiser fazer assim também não tem problema nenhum. Você pode todas as refeições, sentar na mesa, colocar o bebê lá e oferecer o que você tá comendo ali da forma certa, cortada de forma certa e tal, pro bebê já ir habituando. E assim, tem que ter uma ciência que nesse momento eles não vão comer, eles vão brincar, eles estão conhecendo o alimento. Então assim, gente, às vezes você vai achar, nossa, vai ficar desperdiçando a comida, vai ficar fazendo bagunça, vai ficar fazendo sujeira, mas eu vou te falar uma coisa, vale muito a pena. Vale muito a pena a sujeira, a bagunça, inclusive o desperdício. Então, assim, por quê? Porque quando chegar na fase de realmente precisar se alimentar, a criança vai estar realmente acostumada com o alimento e ela realmente vai comer bem. E aí você vai introduzindo. Também não pode ter muita pressão em cima da criança, no sentido assim, porque tem mãe que fica, a criança, sujou a boca, já fica limpando, já sujou. Gente, os meus meninos, eu vou deixar fotos aqui pra vocês verem. Os meus meninos na introdução alimentar, tinha dia que eles pegavam o macarrão com carne, passavam no cabelo, passavam na roupa. Você tem até que comprar uns babador, umas roupas assim de plástico, jogar um plástico no chão e tal, porque faz muita sujeira. Muita sujeira. Mas aprendem a comer sozinho. Tem autonomia, gosta de comer. Então não tem problema. Os meus filhos não tem aquele problema assim, nossa, são crianças que não gostam de comer, nossa, tem que ficar forçando. Não tem. Então, assim, tem fases de comer menos, tem fases de comer mais, mas não tem esses problemas. Então é super importante você deixar, ficar tranquila. Às vezes você tem, eu sei que algumas mães têm uma agonia de ver aquela sujeira toda e tal. É importante você buscar informação também até para você se preparar. Então quanto mais conhecimento, mais você sabe dos benefícios disso, mais você vai ter paciência, né, com aquela bagunça. Você pode facilitar a sua vida, igual eu falei, existe alguns babador que é tipo uma roupinha que você veste até aqui para evitar que mancha a roupa. Você pode colocar ali no local da criança comer um plástico no chão, então do jeito que quando ela terminar de comer você só junta aquela comida, aquela sujeira e joga fora. Enfim, tem vários métodos que você pode criar assim para poder facilitar a sua vida. Mas é importante que você deixe a criança comer sozinha. Então assim, você fique tranquila. Uma outra questão é sobre a questão do engasgo, né, que a maioria das mães tem muito medo, fica ali muito em cima. Então a insegurança da mãe também passa pro bebê e aí faz com que ele não coma. Então, mas eu sou insegura, o que eu posso fazer? Estudar mais, ter mais conhecimento a respeito.
Então, quanto mais conhecimento, igual eu falei, quanto mais conhecimento você tiver a respeito daquilo ali, mais segura você vai se sentir. Porque você vai perceber, por exemplo, quando a criança começa a fazer ânsias de vômito, ela não está engasgando. É só um reflexo de gago, é só uma defesa do próprio organismo para expulsar o alimento. Que ele bateu aqui no céu da boca, por exemplo, o organismo detectou que é algo muito duro, por exemplo, é algo muito grande, vai ter o reflexo de gago para voltar. Então eles têm. Volta o alimento, saiu, bom, acabou. Por mais que pareça, mas não é um engasgo, entendeu? Então, assim, saber as diferenças do engasgo e do reflexo de gago, por exemplo, é super importante, na verdade é essencial. E é isso, então assim, não tem muito segredo, mas tem algumas regras que são importantíssimas de ser seguidas. E os benefícios, igual eu já falei, são inúmeros benefícios. Na verdade, só tem benefícios. Eu diria que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Bom, então é isso. Né? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, se tiver alguma dúvida e quiser deixar aqui nos comentários pra gente discutir um pouco mais, fazer um outro vídeo a respeito, deixa aqui nos comentários pra ver como que foi. Se você também já fez o BLW, se deu tudo certo ou se não deu tudo certo, também deixa aqui nos comentários pra gente discutir um pouco a respeito disso.